caros residentes. Estamos iniciando mais uma videoaula do eixo transversal dos programas de residência em área profissional da saúde. O nosso módulo é o módulo de Bioética e Ética em Pesquisa. Meu nome é Maurício Antônio de Farias, eu sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde, lotado na Escola de Saúde de Goiás, na coordenação de residência multiprofissional, na Coremu. Minha formação, eu sou graduado em Educação Física e Fisioterapia, especialista em Metodologia do Ensino Superior e Fisioterapia Leri Dort, e especializando em Acupuntura. Fui membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Geral de Goiânia, o HGG, durante 4 anos, e aluno especial na disciplina de Bioética no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde da UFG. O objetivo principal dessa videoaula é apresentar o material contido no texto base da disciplina de Bioética e Ética em Pesquisa. Os nossos tópicos são Introdução ao Estudo da Bioética e Ética em Pesquisa, o Código de Nuremberg, o caso Tuskegee, quando a ciência se torna eticamente inadequada, a Declaração de Helsinki, o relatório Belmonte. No 6º tópico, a bioética nas questões da vida e da morte e a bioética e a pesquisa em seres humanos. No primeiro módulo, iremos entrar em contato com um breve histórico da bioética, termo este apresentado pelo oncologista norte-americano Van Rensselaer Potter, da Universidade de Wisconsin, no seu livro Bioética, Ponte para o Futuro. Este livro foi lançado em 1971 e o termo bioética deriva das palavras gregas bios, que significa vida, e ética, que significa ética. A ética aplicada à vida. Atualmente, a bioética é considerada uma ciência, que aplica os fundamentos éticos às biociências. Tudo isso ocorreu devido aos avanços biotecnológicos e a necessidade de se discutir suas utilizações e os seus meios no homem e no meio ambiente. A bioética também tem como objetivo a humanização e a aplicação da ética na relação dos profissionais e os pesquisadores da área da saúde, norteando essa relação para que ela não extrapole para o prejuízo das pessoas envolvidas nessa atividade. O nosso tópico número 2 trata do Código de Nuremberg, código criado em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, e traz no seu conteúdo um conjunto de 10 princípios norteadores para as pesquisas que envolvem seres humanos. O código, como eu já disse, foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência das atrocidades acometidas pelos médicos nazistas nos campos de concentração. Trata-se de um documento internacional e demarcou claramente a necessidade da atividade científica respeitar os direitos dos seres humanos envolvidos em pesquisa. Quando a gente lembra o Tribunal de Nuremberg, é para que nós mantenhamos a memória da humanidade, É trazer para o momento atual o debate desses aspectos que, infelizmente, nem sempre são lembrados, com objetivar-se prevenir que situações como estas ocorram novamente. Infelizmente, o julgamento dos médicos nazistas e o Código de Nuremberg eram considerados, aparentemente, irrelevantes por pesquisadores americanos e clínicos para seus próprios trabalhos. Eles acreditavam erroneamente que os experimentos desumanos e cruéis não tinham sido realizados por médicos e cientistas, mas sim por oficiais nazistas sádicos, e que eles não tinham nada a aprender com a experiência. Após a guerra, nos Estados Unidos, infelizmente, ocorreram outros casos abusivos de pesquisa envolvendo seres humanos. Com isso, mostrando que a imoralidade não era exclusiva dos médicos alemães. No nosso tópico número 3, é abordado um caso clássico de abuso ético na pesquisa envolvendo seres humanos. Trata-se do caso Tuskegee. O título do tópico é O caso Tuskegee, quando a ciência se torna eticamente inadequada. Esse caso trata-se de um estudo de caso controle, ocorrido entre os anos de 1932 e 1972, durante 40 anos. Esse estudo foi realizado sem o consentimento e o conhecimento dos protocolos adotados na pesquisa. Por uma parte de um grupo de 600 homens negros, desses 600 homens, 399 eram portadores de sífilis e 201 não possuíam a doença. O estudo foi realizado no condado de Macomb, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. O objetivo do estudo era observar a evolução da sífilis, livre do tratamento. No início, a injustiça que ocorreu nesse estudo não foi o não tratar os doentes,
pois naquela época não existia tratamento ainda comprovado para a sífilis. As injustiças foram omitir o diagnóstico, que já era conhecido, e o prognóstico esperado. Posteriormente, o estudo seguiu um padrão conhecido como slippery slope, isto é, uma inadequação leva a outra, agravando de forma crescente o problema. Da omissão do diagnóstico se evoluiu para o não tratamento dos doentes e deste para o impedimento de qualquer possibilidade de ajuda aos participantes. Na década de 40 já se tinha evidência do valor da terapêutica com penicilina, né? Um antibiótico de custo baixo e disponível nas instituições de saúde dos Estados Unidos. Só que todos os doentes da pesquisa foram mantidos sem tratamento. E uma lista com seus nomes foi distribuída para as instituições de saúde. O objetivo deles era para que esses pacientes não recebessem o tratamento, mesmo que fosse em outra localidade. Infelizmente, né, esse estudo só foi interrompido, né, quando a repórter Jan Heller publicou no New York Times, no dia 26 de julho de 1972, uma matéria denunciando o projeto. Com essa denúncia, ocorreu uma forte repercussão social e política, e o estudo foi interrompido. Em 16 de maio de 1997, o presidente Bill Clinton, em uma cerimônia na Casa Branca, pediu desculpas a 5 dos 8 sobreviventes do estudo, em nome do governo dos Estados Unidos, por eles terem permitido a realização do estudo. No tópico número 4, abordaremos a Declaração de Helsinki, elaborada em 1964 pela Associação Médica Mundial. No seu conteúdo, traz orientações aos médicos e outros participantes em pesquisas clínicas que envolvem seres humanos, sobre os princípios éticos para sua realização. Ficou claro que com a denúncia do caso, né, Tuskegee, e a fragilidade da Declaração de Helsinki, né, ficou exposta a necessidade urgente da reflexão sobre a ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Por isso, em 1974, formou-se a Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental. Foi uma resposta, né, do governo do Congresso dos Estados Unidos às diversas acusações e escândalos envolvendo as pesquisas científicas com seres humanos e após 4 anos, né, de elaboração, foi apresentado o relatório Belmonte, considerado um marco histórico e normativo para a bioética. No tópico número 5, abordaremos o relatório Belmonte, onde foram apresentados 3 princípios éticos: o respeito às pessoas, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Logo após, em 1979, o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James Childress publicaram o livro Princípios da Ética Biomédica. Segundo os autores, esse livro, né, seria um livro que ofereceria uma análise sistemática dos princípios morais que devem ser aplicados à biomedicina. A proposta teórica seguiu o caminho iniciado no relatório Belmonte, onde se defendia a ideia de que os conflitos morais, né, poderiam ser intermediados e discutidos à luz de algumas ferramentas morais, os chamados princípios éticos. E sugere um 4º princípio, a não maleficência. Nasce assim a teoria principialista, nome dado à teoria dos 4 princípios éticos elaborados por Beauchamp e Childress, que são o princípio da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Será abordada a bioética nas questões da vida e da morte. Neste capítulo, entraremos em contato com a reflexão sobre o processo de morrer. E essa reflexão engloba alguns termos que precisam ser definidos, né, para que se tenha uma maior elucidação do tema, com destaque para as práticas da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia e da mistanásia. Com isso, né, pretende-se abrir a visão para que tenhamos argumentos e que possamos discutir sobre o impasse entre os métodos artificiais para prolongar a vida e a atitude, né, de deixar a doença seguir a sua história natural. No mesmo capítulo, ainda abordamos o conceito de cuidados paliativos e um dos pilares da bioética contemporânea, que é a busca pelo reconhecimento e a garantia dos direitos dos pacientes na terminalidade da vida. Uma das principais formas de apoio desses direitos, né, na terminalidade da vida, são os documentos de manifestação da vontade, conhecidos como diretivas antecipadas da vontade, né, a DAV. E para encerrar, abordaremos um tópico 7, intitulado Bioética e a pesquisa em seres humanos, os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil.
né? Eles são regulados pelas diretrizes e normas de pesquisa em seres humanos, contidos na Resolução 196 de 1996, estabelecida pelo Conselho Nacional de Saúde, né? Atualizada e revisada em 2012, na Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. Atualmente, né, esse é o documento usado como referência para organizar a dinâmica de funcionamento dos comitês de ética em pesquisa em seres humanos no nosso país. Nesse tópico também é abordada a história da criação do sistema CEP-CONEP. As pesquisas que envolvem seres humanos devem ser submetidas à apreciação desse sistema, o CEP-CONEP, de acordo com a Resolução 466 de 2012, onde estão as diretrizes e as normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Na Resolução 466 de 2012, fica definido pesquisa envolvendo seres humanos como pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo dos seus dados, as informações ou materiais biológicos. Por último, é citado como se dá o processo de tramitação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética. Gostaria de desejar a vocês uma ótima viagem por este conteúdo e agradecer a oportunidade.